Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues. Hoje eu vou falar de Doroteia, mas como sempre, antes de começar, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você tá chegando aqui agora. Deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo, comenta aqui embaixo que eu adoro ler o comentário de vocês. Ativa o sininho que assim você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E compartilha esse canal com seu amigo que gosta de literatura, que gosta de cinema, porque aqui sempre tem vídeo novo. Eu tô tentando alimentar este canal o máximo que eu posso, então espero que vocês gostem muito e me ajuda aí a fazer crescer. Já tem vídeo aqui no canal para 5 peças do Nelson, então vou deixar o link na descrição do projeto completinho, com todas as peças, da apresentação do projeto, onde eu falo os livros que eu tô lendo de apoio. Inclusive eu vou deixar também o link para a compra dos livros, todos na descrição, e toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. E vamos para a peça, né? Doroteia, então, é a 6ª peça escrita pelo Nelson Rodrigues. Ela está aqui no primeiro volume dessa edição da Nova Fronteira, que é por onde eu estou fazendo a minha leitura. Ela foi escrita em 1949 e é a última peça mítica do Nelson. Depois de Doroteia, o Nelson ele vai começar a seguir por um caminho um pouco diferente. E só para relembrar, como eu já falei nos outros vídeos, as peças míticas são peças que elas buscam o inconsciente primitivo do homem. Elas têm um teor mais surreal e elas têm muita influência das tragédias gregas. Compõe essa categoria Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e Doroteia. Então são 4 peças míticas que o Nelson escreveu ao longo da vida. E para todas essas outras já tem vídeo aqui no canal. Essa é a única peça do Nelson em que o grotesco se alia com o absurdo. Ela é considerada uma farsa irresponsável em 3 atos. E particularmente, eu achei que essa é uma peça que ela foi feita para o teatro. Esse é o tipo de escrita que você lê e você pensa, nossa, só pode ser representada no palco. Eu acho que nenhum outro meio artístico conseguiria representar essa peça tão bem quanto o teatro. Eu acho que ela foi feita exclusiva para os palcos. E realmente essa é uma das poucas peças do Nelson que eu acho que não tem nenhuma adaptação para TV ou para o cinema. Normalmente as outras peças dele chegam a ser adaptadas para filmes, para séries, mas Doroteia não. E ainda assim é uma peça muito interessante porque até mesmo nos palcos há quem diga que Doroteia nunca conseguiu atingir o seu melhor potencial. Nunca nenhum diretor conseguiu fazer uma montagem que fosse digna da escrita dessa peça. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas antes eu vou contar um pouquinho sobre a história da peça, sobre o que se fala Doroteia. E antes eu já aviso que este vídeo conterá spoilers, né? Como todos os vídeos do projeto do Nelson Rodrigues, esse vídeo contém spoilers, não tem como a gente falar da peça sem que eu fale dela como um todo, então já estejam avisados, tá? Doroteia é o nome da nossa protagonista e ela é uma prostituta que vai buscar suas primas para poder se redimir e mudar de vida. Dona Flávia, Maura e Carmelita são 3 primas da Doroteia que elas vivem ali em uma casa reclusa, elas vivem reclusas do mundo, em uma casa que não tem quartos, que não tem camas, porque assim elas não têm privacidade. Elas são viúvas, elas vivem vestidas de preto e aí a gente tem um outro recurso das peças míticas que são as máscaras. Todas elas usam máscaras. Então vivem essas 3 primas e a filha da Dona Flávia, que é a das Dores. Das Dores é uma adolescente que tá ali prestes a se casar. Ela tá esperando o seu noivo chegar. E aí a Doroteia chega. Essa é uma família que carrega uma maldição. Ou pode ser uma salvação na concepção delas. Essas são mulheres que não podem enxergar aos homens. Elas não veem os homens. Elas se casam sem enxergar o próprio noivo e toda vez na noite de núpcias elas sentem uma náusea, absolvidas de todos os pecados. A das Dores, que é a filha da Dona Flávia, ela tá prestes a se casar, então ela tá esperando este noivo invisível e ela tá ansiosíssima para sentir essa náusea terrível que a família carrega.
Mas aí, quando elas estão ali esperando o noivo, quem chega na casa é a Doroteia. A Doroteia, ela é a única mulher da família que não carrega essa maldição com ela. E por conta disso, ela se perdeu na vida e virou uma prostituta. Diferente das outras mulheres da peça, a Doroteia não veste máscara e ela usa uma roupa vermelha. E aí a gente vai, né, pela conversa dessas mulheres, a gente vai entender que a Doroteia é a única mulher da família que se desvirtuou. Acontece que a Doroteia teve um filho recentemente e o filho dela morreu. E aí, por conta dessa morte do filho, ela sente uma culpa terrível e ela vai procurar as primas porque ela quer deixar a vida de prostituta e virar como elas, uma mulher reclusa da vida, alheia a todos os desejos carnais, alheia à presença masculina. E depois de uma certa resistência, as primas resolvem ajudá-la. Então elas vão dizer para Doroteia que para ela viver como elas, ela vai ter que abrir mão da beleza. Então ela é orientada a procurar um homem chamado Napomuceno e pedir para que ele conceda chagas a ela, porque assim ela terá chagas e ficará feia. E aí, de acordo com elas, o que traz esses desejos carnais, o que traz todos esses pecados é a beleza. Então, assim que ela abrir mão da beleza dela, ela estará absolvida dos pecados. Esse é o primeiro ato da peça, e aí durante o segundo ato vai chegar uma senhora com seu filho para poder, que é ali o noivo das dores, né? Neste momento a Doroteia saiu de cena, ela foi até esse homem procurar e pedir para que ele conceda chagas a ela. E aí chega essa senhora, que também é uma senhora que usa máscara, e ela chega com um pacote. E aí é baita interessante, que ela chega com um pacote, ela cumprimenta todas as mulheres da casa, ela desenrola, ela abre esse pacote e dentro deste pacote tem um par de botinas. Essas botinas representam o noivo das dores. As primas evitam ali olhar para as botinas, mas quando a Maura e a Carmelita sucumbem ao desejo de dar uma espiadinha nas botinas, a dona Flávia diz que elas precisam morrer. E aí elas são esganadas. Isso porque elas sucumbiram ao desejo masculino e por conta disso elas precisam morrer. Bom, fica então das dores, as botinas e Dona Flávia, a mãe das dores. Aquela senhora vai embora e aí a das dores precisa ter sua noite de núpcias e aí sentir a tal da náusea. Nesse momento aí a Doroteia retorna para casa, né? Ela diz que pediu as chagas, mas ela ainda continua bela. Então ela começa a acreditar que aquilo não deu certo. Acontece que a das dores acaba não tendo a tal da náusea. E ela enxerga o noivo, então ela percebe que ela não tem aquela maldição da família. Nisso ela se revolta contra a mãe. Só que a dona Flávia vai falar para ela que ela não pode sentir amor, ela não pode sentir nada, porque na verdade ela nunca viveu. Acontece que a dona Flávia, ela teve um bebê de 5 meses, então a das dores nasceu de 5 meses e, consequentemente, ela nasceu morta. Então, ela é uma criança, uma adolescente que nunca viveu. Ela é uma pessoa que já nasceu morta. Então, por isso, ela não pode ter os prazeres da vida. E a sua mãe nunca contou isso para ela antes, porque ela queria que a filha tivesse a tal da náusea e fosse enterrada como uma mulher pura. A das dores se revolta contra a mãe, ela diz que ela não aceita isso e ela resolve que ela quer voltar pro útero da mãe. E aí ela retira a máscara que ela está usando e ela coloca a máscara no útero da mãe. A dona Flávia começa a entrar em desespero, porque ela começa a pensar, ela começa a sonhar e aquilo vai contra tudo que ela acreditou a vida inteira, vai contra a moral. Na verdade, essas mulheres não dormem porque elas não podem sonhar. Nesse ponto, né, a Doroteia tá ali, ela ainda não começou a ter as chagas, e aí ela começa a pensar, não, mas o que eu tenho de mais importante é a minha beleza, eu sou incrível. E aí o que acontece é que quando ela aceita que ela é bela, as chagas começam a aparecer. E como que isso é representado na peça? Doroteia se vira de costas e coloca uma máscara, assim como todas as outras mulheres. Tem um ponto que é muito interessante na peça, porque tem um certo momento que a Doroteia ela vai narrar
como era seu quarto quando ela era prostituta. E dentro deste quarto, ela tem um jarro e uma bacia, que eram instrumentos que a mulher usava para fazer sua higiene pessoal, sua higiene ali íntima. Bom, acontece que a Doroteia diz que toda vez que ela vê um jarro, quer dizer que um homem está chegando. É uma representação do desejo sexual. Então, quando ela ainda está bela, o jarro ainda está no palco. Assim que ela coloca sua máscara, o jarro é retirado do palco, porque daí ela não tem mais esses desejos sexuais, ela não tem mais aquela vulgaridade, o pecado que estariam ligados a esse jarro. A peça finaliza com Dona Flávia e Doroteia sendo condenadas a apodrecer juntas. Vocês entenderam alguma coisa? Bom, essa é uma peça surreal, né? Então, realmente ela tá ali muito fora da realidade, muito além daquilo que é considerado normal. Mas é uma peça que tem muito por trás, então isso que vale a pena ser discutido. Eu acho que o tema principal da peça é a frustração, é a tal da moralidade, sabe? Aquela coisa de que a mulher tem que ser moral. Até onde aquilo pode ser considerado moral? O que é moral? A gente tem uma personagem que ela tá frustrada com a morte do filho e ela resolve então abdicar de tudo, abdicar da sua vida, abdicar dos seus sonhos, abdicar da sua feminilidade para poder ficar reclusa, porque ela tem uma culpa muito grande. As primas, elas são frustradas, né? Elas não conseguem enxergar a presença masculina. Então elas se frustram e toda vez isso é representado pela noite de núpcias, que elas têm uma náusea terrível e essa noite de núpcias nunca é concebida, nunca acontece. E elas se orgulham disso, elas se orgulham de não desejar e não serem desejadas. A peça ela é recheada de sinais, né? A gente tem uma casa que não tem quartos e não tem camas, porque o quarto seria a representação da privacidade, então você não pode ter uma privacidade. E as camas seriam a representação da vulgaridade, da expressão sexual que acontece na cama. O jarro, como eu disse, ele já é uma expressão do desejo sexual. Então elas fogem desse jarro. E esse jarro também vem com aquela coisa que é ligado à higiene íntima feminina. As botinas ali têm a representação do noivo, da presença masculina. Então as mulheres não podem olhar para aquela botina e quando elas olham, elas são reprimidas com a morte. A filha adolescente que nasceu morta seria uma representação de uma maternidade que nunca aconteceu, uma maternidade interrompida ou que nunca foi concebida. As personagens dessa peça, elas não buscam imitar seres reais, elas são abstrações, elas são representações de sentimentos. É como se fosse uma materialização do subconsciente. E poderia ser assim, entendida como uma representação da própria Doroteia, que é uma prostituta que culpa sua feminilidade pela morte do filho. Então talvez isso não seria uma representação do subconsciente dela, essas mulheres que estão na sua cabeça? Porque daí ela buscando uma absolvição, ela está brigando com seu próprio subconsciente, contra seus próprios preconceitos. Seria essa talvez uma representação da frustração feminina numa sociedade patriarcal? Talvez, a gente já viu isso em outras peças do Nelson, né? Outro ponto muito interessante é que quando a Doroteia ela chega na casa das primas, é comentado entre elas que existiam duas Doroteias na família. Uma se perdeu na vida e a outra se suicidou. Essa outra Doroteia que se suicidou, ela não aceitava que embaixo da sua roupa existia um corpo nu. Ela não aceitou essa vergonha e ela acabou se matando. E aí eu já vou aproveitar e vou ler um trechinho para vocês desse livro aqui, A Palavra Nova, e aí em que o Nelson comenta sobre a questão do suicídio, né? E ele diz assim: o suicida mostra o quanto ele diverge da opinião pública. Ao recusar o mundo tal como ele é, recusa também a interpretação corrente dos eventos.
Como as adúlteras, acontece semelhante. Elas não são tristes e cheias de remorso de uma maneira evidente. Nem são santas disfarçadas de prostituta. Mas também estão profundamente insatisfeitas com o mundo. Ele faz um comparativo entre a mulher adúltera e a mulher suicida. Outro artefato que o Nelson vai utilizar muito aqui na peça é o uso de máscaras, né? Então a gente tem já esse uso de máscaras em outras peças míticas do Nelson, mas aqui ela aparece de uma forma muito mais presente do que nas outras. Nas outras peças ela era um pouco mais contido. E eu vou pedir desculpa pra vocês, gente, porque hoje os cachorros aqui estão terríveis. Bom, mas vamos lá, né? O uso da máscara. Aqui nesse caso, a máscara ela seria uma representação da abdicação da beleza. Então, todas as mulheres que usam a máscara, elas não são mais bonitas. E é a beleza que atrairia os pecados morais. Bom, como eu disse, o Nelson classificou Doroteia como uma farsa irresponsável. E o que seria isso, nas próprias palavras dele? A farsa seria aquela peça que provoca um riso aberto. E irresponsável é porque ela foge de todos os parâmetros considerados normais pela sociedade. A peça subiu aos palcos em 1950 pelas mãos do diretor Ziembinski. Ele já tinha aparecido em outros trabalhos com o Nelson, inclusive foi ele que fez ali Vestido de Noiva o sucesso que foi, mas dessa vez não deu muito certo. Ele montou Doroteia como uma tragédia e o público não entendeu muito bem. Vou ler um pedacinho para vocês de uma reportagem que está nesse livro aqui, Nelson Rodrigues, Dramaturgia e Encenações, do Sabato Magaldi. E aí ele diz assim: nada resolve discutir hoje se o público de 1950 teria compreendido Doroteia, se Ziembinski a dirigisse como uma farsa, o gênero que foi atribuído pelo autor, e não como uma tragédia. Acredito que a farsa, ao menos, estabeleceria uma comunicação divertida, à semelhança do que ocorreu na montagem de Helene Gariba para a Escola de Arte Dramática de São Paulo. O não entendimento seria compensado pelo insólito das situações, enquanto a linha trágica sublinhou uma estranheza na história. E aí, eu vou ler para vocês um outro pedacinho que o Nelson fala sobre essa montagem de Doroteia, aqui no Nelson por ele mesmo. Ele fala assim: Doroteia é uma peça que derruba qualquer diretor. Derrubou inclusive Ziembinski. Foi uma peça que ninguém entendeu na época e o Ziembinski pegou o delírio que era o texto e pôs outro delírio que era a encenação. E um dia eu estava nos bastidores e vi a reação do público. Acabou o primeiro ato e o nosso amigo puxou a corda e esperou as palmas para fechar. E aí ficou esperando, um silêncio total. Deve ter pensado, talvez, que tivesse perdido a noção de duração do tempo. Ele então ficou esperando ainda e nem um suspiro da plateia. Estavam o elenco e a plateia olhando um para o outro e o cara não descia o pano. E o elenco furioso. Finalmente, o cara baixou o pano. Nem uma palma, não houve um sopro. Foi o maior silêncio que a terra já fez. Como se ninguém estivesse na plateia. Aí eu fiquei esperando furiosíssimo o segundo ato. No segundo ato, abriu o pano e outra vez ninguém suspirou na plateia. Devia haver um barulho de alguém se mexendo na cadeira, mas não houve nada. O sujeito nem se mexeu para não fazer uma concessão do ruído. Daí ao pouco, o pessoal assombrado, o primeiro e o segundo ainda vai lá, mas o terceiro ato todos aplaudem, isso é automático. O sujeito aplaude no terceiro ato. Então, abriu o plano e o terceiro ato, e eu estava agora disposto a esperar os aplausos, mas não veio nenhum aplauso. Não veio um suspiro, não veio um assovio, não veio nada, não veio um rumor de cadeira, ninguém se levantou nem nada. Estava todo mundo parado, olhando. Isso foi Doroteia. Depois que estreou Doroteia, o Manuel Bandeira até chegou a falar para o amigo, para o Nelson Rodrigues, que ele deveria começar a escrever sobre pessoas normais. E aí o Nelson respondeu o seguinte para ele: mas em muitas ocasiões argumentei que o homem não se conduz apenas pelos impulsos íntimos, pelas fantasias inconscientes.
agindo em função de penoso exercício da consciência, que funciona em sociedade como autocensura. Se exprimisse a imagem completa do indivíduo, forjada no convívio do cotidiano, ele se reencontraria, por certo, a acolhida que lhe vinha faltando. Aí a gente pode discutir também sobre a questão da influência das tragédias gregas, né? A gente já tinha visto isso em outras peças, e aí a gente tem uma certa influência da mitologia grega nessa peça, das parcas, das moiras, né? Que eram as deusas da morte, as deusas que tecem a linha da vida. Existiam 3 mulheres na mitologia grega, chamadas Cloto, Laqueris e Atropos, que eram as mulheres responsáveis por tecer a linha da vida e cortá-las quando elas bem entendessem, que podem ser representadas talvez pelas 3 primas, quem sabe? Bom, eu gostei muito dessa peça, talvez seja uma das peças que eu mais tenha me surpreendido. É uma peça que te faz pensar muito, que te faz dar vontade de ler novamente e que te faz dar vontade de montar a peça, porque você fica pensando, caramba, eu acho que ninguém nunca conseguiu montar essa peça como ela deveria ter sido montada. Não que eu conseguiria, imagina, tô longe disso, mas dá vontade sim de você montar uma peça dessa ou assistir a uma apresentação de um espetáculo representado de Doroteia. Eu recomendo demais que vocês leiam, acho que é uma peça subestimada, acho que ela não tem o seu devido valor, então leiam e conheçam Doroteia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Me perdoem pelos latidos dos cachorros. Hoje eles estão meio atacados. Não deixa de deixar sua inscrição também e ativar o sininho para receber todas as notificações. E no próximo vídeo a gente vai falar então sobre Valsa número 6, o primeiro monólogo que o Nelson escreveu, acho que o único em toda a sua carreira. E olha, já adianto para vocês que é uma peça incrível. Um beijo e até o próximo vídeo!